Seja muito bem-vindo ao meu canal. O assunto de hoje é reserva de emergência. Você sabe se a sua reserva de emergência está bem feita? Muita gente acha que sim, mas na prática não funciona como deveria. E na hora que o imprevisto chega, o dinheiro não está lá. Hoje eu vou te mostrar de forma simples o quanto você precisa ter, onde aplicar e como montar a sua reserva de emergência sem complicação. Se você gostou desse conteúdo, já deixa o seu like e bora pro vídeo. Bom, para começar, a reserva de emergência é o seu colchão financeiro. Aquele dinheiro que te dá tranquilidade em momentos de imprevisto, como uma demissão, problemas de saúde ou despesas inesperadas na sua família. E um detalhe importante, a sua reserva de emergência é prioridade. Não adianta você começar investindo tudo em ações e ter que fazer um resgate porque surgiu uma emergência. A regra prática é simples, você precisa ter de 6 a 12 meses do seu custo mensal para formar sua reserva de emergência. Quem tem um emprego CLT pode pensar em 6 meses. Autônomos e empresários precisam de um pouquinho mais de segurança, então o ideal é que tenham pelo menos 12 meses. E funcionários públicos concursados têm um pouco mais de estabilidade, então a reserva de emergência deve ser de pelo menos 3 meses. Por exemplo, se seus gastos mensais são de R$3.000, você precisa ter em torno de 6 meses desses gastos guardados na sua reserva de emergência. Isso daria algo em torno de 18 mil para formar essa reserva. Beleza, agora vamos para a parte fácil, que é onde aplicar. Eu acho. O difícil é juntar, né? A reserva precisa ter 3 características: liquidez diária, segurança e baixo risco. As melhores opções para você guardar sua reserva de emergência são Tesouro Selic, CDB de liquidez diária ou fundos referenciados DI. Geralmente, os fundos com esse nome possuem uma grande quantidade de tesouro na sua carteira e por isso eles são mais seguros. Mas é importante você lembrar que se for alocar nesse tipo de fundo, você deve verificar se a liquidação dele é D0, que é no mesmo dia, ou D1, que é no próximo dia útil. E aqui vai um alerta: nunca coloque a sua reserva de emergência em renda variável ou ativos sem liquidez. Você pode precisar desse dinheiro amanhã e talvez você saia no prejuízo. Então essa é uma dica bem importante. Agora, como montar na prática sua reserva de emergência? Você pode começar pequeno, mas comece. Então faça aportes mensais ali de R$100, R$200, o que for possível. O ideal é que você tente aportar pelo menos 10% da sua renda e transforme a sua reserva de emergência como uma meta financeira. Se puder, automatize as transferências logo após receber o salário. Isso vai ajudar muito para que você consiga manter a constância e já fazer esses aportes todos os meses. A sua reserva de emergência é sua prioridade, mas ela vai ser construída no longo prazo. Vamos pensar que você precisa de 6 meses na sua reserva de emergência. Se você fazer um aporte de 10% da sua renda hoje para a reserva, você vai demorar cerca de 10 meses para formar o primeiro mês da sua reserva sem contar a rentabilidade. Se você continuar fazendo esses aportes, você vai demorar cerca de 20 meses para o segundo mês e cerca de 60 meses para você finalizar a sua reserva de emergência, o que é equivalente a 5 anos. E aí surge um grande problema, que é a adesão a esse planejamento, porque acaba sendo um investimento mais chato de fazer. Para que esse processo seja mais recompensador para você, eu recomendo que nos primeiros 6 meses que você inicia os seus investimentos, você coloque todos os seus aportes na sua reserva de emergência e depois você comece a dividir 50% para a reserva de emergência e 50% para outros investimentos.
Assim, você constrói a sua carteira de investimentos de longo prazo e também não deixa de fora a sua reserva de emergência, que é muito importante. Dessa forma, você também vai ter mais tempo para aprender sobre investimentos e construir a sua carteira com calma ao longo do tempo. Agora eu vou te contar alguns erros muito comuns que eu escuto no meu dia a dia em relação à reserva de emergência. O primeiro deles é achar que conta corrente é reserva. O dinheiro que está parado na sua conta corrente não está rendendo, então você precisa colocar ele para render e aí sim ele vai fazer parte da sua reserva. Outro é colocar sua reserva de emergência em ativos arriscados ou sem liquidez. Você precisa lembrar que se você precisar desse dinheiro, ele precisa estar disponível, ou você pode ter um prejuízo grande em retiradas de outros investimentos. E eu não vou nem falar sobre deixar dinheiro parado na poupança, porque essa fase já passou. E não, FGTS e seguro-desemprego não são reserva de emergência. Esse dinheiro só é liberado em alguns casos específicos. Você não pode contar com ele para qualquer coisa. Quando você tem uma reserva de emergência bem feita, você pode investir com tranquilidade, sabendo que se acontecer qualquer imprevisto, você vai ter de onde tirar o dinheiro para cobrir. E aí, você já tem reserva de emergência? Me conta aqui nos comentários. Eu te vejo no próximo vídeo.